Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, na aula de hoje eu havia programado para falar com vocês sobre os aspectos processuais das ações possessórias, né? Lembrando que nas aulas anteriores a gente já chegou a adiantar, né, que as ações possessórias típicas, né, aquelas três grandes ações, as principais ações que são chamadas de ações possessórias típicas ou interditos possessórios, são a ação de reintegração de posse, a manutenção de posse e a ação de interdito proibitório, né? E aí vocês devem estar lembrados das hipóteses de cabimento, né? Então, nas hipóteses de reintegração de posse, né, a gente percebe que o cabimento é quando se verifica a ocorrência de um esbulho, que viria a ser a perda da posse, certo? A situação da manutenção de posse ela é proposta quando se observa uma turbação, tá? Que seria qualquer desconforto ou incômodo que venha a se abater, qualquer perturbação sobre a posse do autor, não é? Mas desde que essa perturbação não tenha levado à perda, porque aí se levou à perda, a hipótese já muda, já passa a ser uma situação de reintegração, tá? E finalmente o interdito proibitório, que é aquela ação que é cabível, né, nas hipóteses de justo receio de sofrer uma violência iminente, né? Por isso que o interdito proibitório ele é ao contrário das duas primeiras ações que nós falamos agora. O interdito proibitório ele tem um caráter preventivo, ao contrário das outras ações que são de natureza repressiva, tá bom? Então essas ações possessórias típicas, elas têm previsão no artigo 1210 do Código Civil, e aí agora a gente vai olhar para os aspectos processuais, né, que tornam peculiares essas ações e que a gente vai ver que é em razão disso que há detalhes que nós precisamos conhecer nos aspectos processuais para poder articulá-los eventualmente quando necessário na perspectiva prática, tá bom? Então o primeiro ponto que a gente observa é o que está disposto no artigo 554 do Código de Processo Civil, né? Esse artigo ele consagra aquilo que a doutrina chama de princípio da fungibilidade dos interditos. Veja só, está falando fungibilidade dos interditos. Fungibilidade, ora, naturalmente que eu acredito que vocês estejam lembrados, até por terem estudado em Teoria Geral do Direito Civil, né, o conceito de fungibilidade, né, quando a gente estuda bens fungíveis, aqueles bens que são passíveis de substituição, né, por outros de mesmo gênero, quantidade e espécie, né, então a fungibilidade dos interditos viria a ser aquela possibilidade, né, do juiz deferir uma medida jurisdicional adequada a despeito do pedido formulado não estar compatível com os fatos narrados. Tá? Então, só para a gente contextualizar, vamos ler o teor do artigo 554 caput, quando ele nos diz: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, seria aquela situação prática de a gente observar o seguinte: o autor está fazendo a narrativa de um fato, e na narrativa do fato ele diz que ele sofreu a perda da posse no dia 1 de fevereiro de 2020 por ato praticado pelo réu. Tá? Ele começa a narrativa dizendo isso. E na hora de formular os pedidos, ele pede para que o judiciário o mantenha na posse, né, sob pena da fixação de multa diária em desfavor do réu, caso o réu descumpra o preceito jurisdicional, né, caso o réu descumpra a ordem judicial, que ele seja condenado a uma multa diária cominatória, que a gente chama no processo civil de astrentes ou astreintes, né? Então, veja só, perceba que nesse exemplo que eu estou dando, o pedido ele está incompatível com os fatos. Ora, se você me diz que sofreu a perda da posse, qual é o pedido que eu espero que você faça? O de reintegração, né? No entanto, nesse caso prático, qual foi a informação que eu te dei? Que a pessoa formulou um pedido de manutenção. Então, o que o juiz vai ver? Ele não vai considerar essa petição como inepta, né? Desde que os requisitos estejam apresentados, né? Desde que os requisitos da medida jurisdicional buscada estejam presentes, né? Ele vai outorgar a proteção possessória devida, né? E aí os doutrinadores nos dizem que isso se deve normalmente em razão de que o caráter das ações possessórias, as três ações possessórias típicas, elas têm um ponto em comum, que é o fato da causa de pedir ser a mesma. Em todas elas, né, das suas mais diferentes formas, mas em todas elas a causa de pedir é a mesma, que é o pedido de proteção possessória, a perspectiva de proteção possessória, tá bom? Então, pelo princípio da fungibilidade dos interditos,
a gente percebe uma diferença, né, nas ações possessórias típicas, porque o juiz ele flexibiliza, né, a regra que o juiz não possa formular julgamento extra petita, né? A regra é o que está lá no artigo 492 do CPC, ao juiz é vedado julgar extra petita, né? Diferente do que foi pedido. Isso é a regra geral, né? Mas não se aplica às ações possessórias, porque aqui nós temos um preceito legal específico, né, que autoriza que o juiz outorgue a medida jurisdicional cabível se os requisitos estiverem provados, certo, gente? Então vamos lá. Uma coisa importante que Carlos Roberto Gonçalves nos diz, né? Ele fala o seguinte, que esse princípio da fungibilidade dos interditos, ele pode ser conhecido em qualquer fase, ele pode ser exercido em qualquer fase do processo, não só, né, no juízo de primeira instância, mas também nos tribunais e nos tribunais superiores, tá? Embora que seja mais improvável, né, de uma situação dessa, de incorreção, né, entre pedidos e fatos, né, chegue tão longe ao tribunal, né, mas se chegar, é possível na esfera do colegiado também haver uma retificação. Uma outra coisa importante que o Gonçalves nos fala é em relação ao interdito proibitório. Quando ele nos diz o seguinte, olha lá, ajuizada a manutenção de posse, não há mais lugar para ser intentado o interdito proibitório, por falta de interesse de agir. Então vamos entender um pouco melhor isso. O que é o interesse de agir? O interesse de agir, que é uma das condições da ação, né? Quando você tem que demonstrar, né, a legitimidade, né, das partes, a adequação do pedido, não é? E o que acontece para a gente verificar que falta o interesse de agir, né? Perceba, quando a gente busca na narrativa dos fatos uma situação de incômodo contra a posse, que seria a hipótese de manutenção, não cabe fungibilidade mais em relação ao interdito proibitório, simplesmente pelo fato de que o interdito proibitório é uma medida preventiva, né? É uma ação judicial que se propõe quando você ainda não sofreu a moléstia que se propõe a bater contra a posse, tá? Mas se você já na narrativa informa que está sendo incomodado, né? Você está alegando que está sendo incomodado, né? Então, por estar sendo incomodado, a lógica é que venha a ser pedida uma ação de manutenção, um pedido de manutenção de posse. Daí o camarada vai querer propor interdito proibitório, não cabe. Não cabe porque na manutenção já ocorreu uma moléstia contra a posse e o interdito proibitório não teria mais assento aí justamente porque ele tem natureza preventiva, né? Ele é proposto em situações de violência iminente, que é algo que não ocorreu ainda, mas que esteja em vias de ocorrer, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe, gente. O segundo ponto que a gente vai falar hoje é sobre a perspectiva de cumulação de pedidos, tá? Que também é uma característica diferente dessas ações possessórias típicas. Está lá no artigo 555, dito o seguinte: é lícito ao autor cumular o pedido possessório, o de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos. E pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho e cumprir-se a tutela provisória ao final. Muito bem, então esse artigo ele traz para a gente a possibilidade, né, e entenda, a possibilidade, a faculdade, tá, de o autor cumular pedidos além, né, para além do pedido possessório. Então ele pode pedir indenização por perdas e danos, por exemplo, numa situação em que o contexto do esbulho foi um contexto em que gerou prejuízo, certo? Então nessa situação, a doutrina diz que ele pode formular esses pedidos sem prejuízo, né, do trâmite do procedimento especial que a ação possessória receberia, tá? Embora que esses pedidos, que são pedidos em caráter cumulativo, esses pedidos agregados, eles não recebem, né, aquele mesmo tratamento, né, de liminar. Esses pedidos eles precisam ser robustamente comprovados, né, por meio da instrução probatória, e não há possibilidade, né, do juiz em sede de liminar condenar já desde logo a reparação de perdas e danos, por exemplo, tá? É diferente da questão de proteção possessória, que eu posso pedir a liminar de reintegração ou de manutenção desde que esteja presente o requisito, né, os requisitos estejam presentes,
tá bom? Então, é possível fazer a acumulação desses pedidos sem perder o procedimento especial, sem deixar o procedimento perder a sua natureza de especial, tá bom? Fala também a doutrina que se a parte autora quiser acumular outros pedidos que não estejam narrados no artigo 555, é possível isso, desde que a parte venha abrir mão do procedimento especial e aí passaria a adotar o procedimento comum, tá? Então, se de repente você quer, junto com o pedido de proteção possessória, promover uma ação demarcatória, né, porque houve um esbulho parcial, né, o vizinho invadiu uma parte do terreno, só que ele invadiu justamente porque os imóveis não estão demarcados. Bom, é possível? É. Agora, se você acumular, né, esses pedidos, aí perde o procedimento especial, tem que tramitar tudo pelo procedimento comum, tá? Pelo procedimento comum. Pronto. O próximo ponto é o artigo 556, né, que ele trata sobre o caráter dúplice das ações possessórias. Né? Ele nos diz o seguinte, ó, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometidos pelo autor. Então, veja só, normalmente a gente tem o costume de visualizar a contestação como uma peça de defesa, né? Muito bem, é uma peça de defesa, né? Só que o contexto do procedimento especial, ele admite que o réu possa, independentemente de formular reconvenção, ele na própria contestação, ele pode formular pedidos em seu favor, tá? Ele pode formular o pedido de proteção possessória em seu favor em razão dessa predeterminação de legitimações. O que isso quer dizer, gente? Veja só. Existem determinadas ações, né, que não é possível, né, identificar qual é o sujeito que pode propor ação contra o outro. Por quê? Porque muitas vezes os dois se dizem possuidores, no caso em concreto, tá? E aí o que acontece? Nesses casos, né, em que uma parte pode suscitar um pedido contra a outra dentro do mesmo processo, dentro da mesma ação, se diz que ela tem uma natureza dúplice. Então perceba, o autor afirma que foi esbulhado da sua posse por parte do réu, certo? Que o réu teria praticado o esbulho. No entanto, perceba que o réu pode se defender dizendo o seguinte, não, eu é que devo ser mantido, ele é que está tentando perturbar a minha posse, não fui eu que esbulhei, né? Ou, ainda que eu tenha esbulhado, de repente foi aquelas situações da posse, né, que iniciou-se com uma detenção, se tornou posse injusta em relação ao esbulhado, mas ele deixou transcorrer tanto tempo, né, que aquele vício da violência, ele sanou, né, ou ele transmudou aquela posse, como diz Carlos Roberto Gonçalves. Ela transmudou-se, né, deixou aquele estado vicioso e agora, de acordo com o artigo 1208 do Código Civil, liberou-se dos vícios, né, convalesceu dos vícios. Muito bem. Se isso acontecer, o réu pode formular o pedido de proteção possessória ao seu favor. Então, como é que ele faria? Ele, primeiramente, utilizaria a contestação como uma peça de defesa, ele iria fazer o rebatimento ponto a ponto dos fatos articulados pelo autor, tá? E aí, logo em seguida, ele formularia o pedido de proteção possessória em favor dele e contra o autor. Certo? Então, na prática, funcionaria muito semelhante a como seria uma reconvenção, né? Mas não há necessidade de reconvir porque o artigo 556 ele autoriza, né, que na própria contestação o réu formule esses pedidos, tá? Além disso, os autores eles colocam que o réu ele poderia também utilizar aquela perspectiva cumulativa de pedidos do artigo anterior que eu li. Vocês estão lembrados? O artigo 555, né? Então, por uma questão de tratamento isonômico entre as partes, entendem os doutrinadores que o réu também poderia acumular, além do pedido de proteção possessória para ele poderia acumular o pedido de condenação em perdas e danos, indenização dos frutos e evitar nova turbação ou esbulho ou cumprir-se a tutela provisória final, que são aqueles pedidos que estão no artigo 555. Certo, gente? Vejam só, a importância de suscitar o caráter dúplice, ela é muito sublime. Por quê? Se o réu
suscita o caráter dúplice em favor próprio, né? O juiz, ao julgar o pedido, se ele entender que o autor não tem razão, o que é que acontece? Ele julga improcedente o pedido do autor, e ao julgar a improcedência do pedido do autor, ele estará julgando a procedência do pedido do réu, certo? Isso é um efeito do caráter dúplice. Agora, se o réu não suscita o caráter dúplice, perceba, ele só usa a contestação como uma peça de defesa. Ele não pede a proteção possessória em favor próprio. Então, se ele não pede, ainda que o juiz julgue improcedente o pedido do autor, isso não vai significar que a posse do réu é a melhor, tá? Então, é importante realmente, para quem é advogado do réu, né, nesse contexto, suscitar o caráter dúplice, né? Desde que você tenha, obviamente, os elementos para comprovar que o réu é o melhor possuidor, tá? Mas suscita, por quê? Quando o juiz julga, se ele entender que o autor não tem razão, ele julgará a improcedência do pedido do autor e, ato contínuo, será reconhecido que a melhor posse é ao réu. Inclusive, tá lá aqui, ó, tem uma referência de um julgado, de uma jurisprudência aqui que eu trouxe para vocês, que diz: a ação possessória somente é dúplice se o réu também demandar na contestação proteção possessória. Se assim não proceder, a declaração de improcedência do pedido do autor não define com autoridade de coisa litigiosa a posse do réu sobre a área litigiosa, tá? Então veja, se suscitar o caráter dúplice e o juiz julga improcedente o pedido do autor, a posse do réu é melhor, né? Agora, se não suscitar o caráter dúplice, ainda que o juiz julgue improcedente o pedido do autor, isso não vai significar que o réu é melhor possuidor, tá bom? E sobre a questão dos pedidos cumulativos que se poderia fazer na contestação, né, por parte do réu, reproduzindo a inteligência do artigo 555, o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele traz para a gente uma observação importante na doutrina dele. Ele diz o seguinte, ó: o réu poderá acumular na contestação os pedidos indicados no artigo 555, o possessório, o de reparação de danos, o de indenização de frutos e a aplicação de medida coercitiva para evitar novas agressões à posse ou compelir ao cumprimento da tutela final. Só não pode pedir liminar, já que o procedimento só permite que seja postulada pelo autor. Isso aí é uma coisa até meio que óbvia, né? A liminar é um pedido sem ouvida da parte contrária, que normalmente é formulado pelo autor e não pelo réu.